professor Lúcio falou, ele foi da minha banca. Agradeço novamente a oportunidade de mostrar meu trabalho. E, bom, eu estou me aventurando, né, desde o mestrado, como ele falou, com parasitas. Até então, eu trabalhava com a diversidade de anuros aqui da Amazônia, principalmente nos fragmentos florestais que ainda existem por aqui. Eu moro em Belém, trabalho nos fragmentos aqui da região. E, bom, o meu mestrado, essa minha apresentação foi a minha apresentação final do mestrado, tá? Falando sobre a diversidade dos hemoparasitas dos anuros da Amazônia Oriental aqui do Brasil. Eu fui orientada, continuo sendo orientada pelos professores Maria Cristina Santos Costa e o professor Sérgio Rodrigues Málaga, que está aqui. E eu começo sempre apresentando, como eu sou ecóloga, falando sobre as interações ecológicas, que são muito importantes, né, para todos os organismos, todos os animais, indivíduos. E dentro dessas interações ecológicas naturais existe o parasitismo. Bom, os parasitas compõem 30% de todos os organismos existentes e a gente já conhece que tende a aumentar à medida que a gente vai conhecendo, encontrando esses indivíduos pelo mundo. E são os ectoparasitas, que vivem na superfície do hospedeiro, e os endoparasitas, que vivem nas células, tecidos. E dentro desses endoparasitas nós temos os hemoparasitas, que são o foco do trabalho. Bom, eu falo um pouco sobre o parasitismo, né, que é um complexo muito importante no meio ambiente, e quando existe algum tipo de alteração nesse meio, vai ocorrer algum tipo de problema, seja para o parasita, seja para o hospedeiro. É um complexo muito, muito importante na natureza, assim como todas as outras. Os hospedeiros, eles podem ser invertebrados ou invertebrados. O parasitismo ele pode acabar influenciando tanto positivamente quanto negativamente na predação, na reprodução desses indivíduos. E, bom, falando sobre as perturbações ambientais, nós temos uma foto aqui, eu gosto sempre de apresentá-la, que é o Bosque Rodrigues Alves, aqui em Belém. Quem já teve a oportunidade de conhecer Belém e vir ao bosque, ele é um fragmento que fica em meio de uma selva de pedra, né, de muitos prédios, muitas construções, vias, rodovias, e, bom, sofreu todo tipo de antropização já. E também existem o outro tipo de perturbação, que é de plantações, né? Nós conhecemos também as extrações de minérios, que, como eu moro no Pará, nós estamos na Amazônia, são alguns tipos de antropizações, perturbações ambientais que mais estão influenciando na natureza, né? E nós estamos vendo uma constante problema de queimadas todo dia no jornal, todos os tipos de comunicação nós vemos que só tem aumentado. E, bom, as alterações ambientais acabam causando a problemática de o que seria natural na natureza acaba tendo uma proporção maior. No caso, o que é natural, a parasitemia pode se tornar uma patogenicidade, ser patológico para os organismos. E a Amazônia é um dos biomas que tem mais sofrido com as alterações ambientais. Bom, já entrando mais no meu trabalho, eu coletei em plantação. A plantação ela é de monocultura de dendezeiro, da espécie Lasgumensis, e é um tipo de monocultura que vem crescendo muito aqui para a nossa região. Nós temos várias empresas com esse tipo de plantação aqui na Amazônia, o que tem acabado com a heterogeneidade, né, do ambiente,
eram florestas heterogêneas, agora estão repletas de plantações homogêneas, e isso não é muito bom para a natureza. Bom, eu falo também um pouco dos amuros, né? A nossa diversidade aqui no Brasil é a mais alta do mundo. Nós temos mais ou menos cerca de 1.093 espécies, esse número tende a aumentar sempre. E aqui para a Amazônia brasileira são conhecidos mais ou menos também 329 espécies. Isso a todo momento pode mudar. À medida que os estudos vão saindo, nós vamos conhecendo novas espécies, isso é muito importante. E, bom, eles são bioindicadores de qualidade ambiental, né? Exatamente porque eles têm uma alta dependência do ambiente com umidade relativa do ar alto, né? Eles são muito ligados ao ambiente. E eles sofrem muito com as pressões, tanto ambientais e agora muito mais com as pressões antropogênicas. Aqui eu gosto de mostrar sempre imagens, né? Porque os anuros são um grupo de organismos que a gente pode encontrar em várias partes do ambiente, né? Sendo aquático, como espécies de pipa, do gênero pipa, eles podem ser terrestres, como espécies de Leptodactylidae, fossoriais, como espécies de sinapturanos e também arborícolas, como as espécies de filomedusa. Então, eles estão em contato com várias outras espécies de organismos, eles são muito importantes para a cadeia alimentar, tanto como predadores, como também como predados, né, como alimento para outros organismos, e assim também como hospedeiros para parasitas. Agora, entrando nos hemoparasitas, finalmente, o foco do trabalho são parasitas encontrados no sangue e podem ser transmitidos através de vetores hematóficos. E assim como outros tipos de parasitas, a exemplo dos eumínicos, né? A dada infecção ela é natural, porém a elevação da infecção ela pode acabar levando à debilidade do organismo e até à morte. Já existem estudos comprovados de eumintos quanto a isso, quanto a hemoparasitas, falta um pouco mais de estudos para a gente poder afirmar. Bom, e aí eu chego às minhas perguntas da minha dissertação, que foram essas. Existe diferença na composição e riqueza dos hemoparasitas nas assembleias de ambiente de floresta e plantação? Quais são os táxons de hemoparasitas que predominam nos diferentes ambientes? Tássio, você está me escutando? Eu acho que a Silvia parece que parou um pouco. Silvia? 29 mil hectares. E eles, obrigatoriamente, ainda mantêm uma grande área de floresta, de fragmentos florestais na área deles, que é de cerca de 64 mil hectares. E essa vegetação ela é composta predominantemente de floresta umbrófila de terra densa, de terra firme. E, bom, as árvores dessas plantações, elas têm mais ou menos cerca de 10 a 20 anos. Bem, as coletas de dados, elas se deram nesses dois tipos de ambientes, né? Nas plantações e nas áreas de floresta. As expedições, elas ocorreram 2 vezes, todas no mês de abril, que durante os anos de 2016 e 2017, que é o nosso período de chuva. Tá? E nós montamos 12 parcelas, nós trabalhamos com o método de parcela, com vistoria ativa, tá? E essas vistorias se deram durante os períodos de ondas noturnas. As parcelas tiveram tamanho de
cerca de 70 metros por 30 metros, vistoriando toda a área por dentro. Bem, eu falo um pouco dos grupos. Eu coletei grupos terrestres e arborícolas. Aqui nós temos alguns exemplos de espécies que eu coletei: arborícolas, no caso, Guanamos fasciata, Icinax nebulosus, Tragocephalus chufoni. E alguns exemplos das espécies terrestres, mas encontradas igual: Leptodactylus macrosterno, Hercoparaensis, o Pentadactylus e o Physalemmus etrico. Esse aqui foi o meu protocolo de coleta, tá? Todos os indivíduos capturados, eles foram anestesiados com xilocaína ou lidocaína. Eles foram pesados, foram medidos. Nós, para conseguir o sangue, nós realizamos a incisão ventral. Esses bichos foram eutanasiados antes. E, bom, retiramos o sangue posteriormente e, por fim, nós fixamos em formol 10%. Todos esses indivíduos agora estão na coleção da LFA. Bom, para as amostras dos esfregaços sanguíneos que nós realizamos, elas foram fixadas em metanol frio, coradas por 30 minutos e utilizando gemsa de ruído em água tamponada. Aqui algumas das minhas amostras. Dá para perceber que não foram tão homogêneas. Esse mestrado foram vários testes e, dependendo do tamanho dos indivíduos, nós tínhamos um pouco de dificuldade para conseguir o esfregaço sanguíneo perfeito, o mais próximo do perfeito que nós gostaríamos. Bem, após tudo isso, nós realizamos as análises através da observação com objetiva 100 vezes, nesse microscópio Olympus BX41, e posteriormente nós usamos outro microscópio para tirar fotos melhores com a câmera. E para caracterizar os hemoparasitas que nós encontramos em todos esses esfregaços, para as hemogregarinas, nós fizemos análise morfológica de cada amostra parasitada, medidas de área, comprimento, largura e do parasita, assim como do seu núcleo, nós fizemos através do programa IMEG. Já para os tripanossomas, nós analisamos morfologicamente também cada indivíduo encontrado, e com a ajuda do trabalho de Diamond, ele propôs uma classificação e com 7 grupos de tripanossomatídeos propostos nesse trabalho dele. Infelizmente, nós não conseguimos fazer a análise molecular, por isso que nós optamos fazer apenas a análise morfológica. Ela não é ideal, porém, para o mestrado foi o que nós pudemos fazer naquele momento. Bom, para as análises de dados, nós realizamos análises de coordenadas principais e Permanova, para a gente saber se existia algum tipo de diferença através dessas análises dos indivíduos parasitados na plantação, com os parasitados na área de floresta, e verificamos se haveria mais de um morfotipo de hemogregarina nos indivíduos que nós encontramos hemogregarinas, através de análise de componentes principais da PCA. Bom, aí chegamos aos nossos resultados de discussões. Bom, dos 128 espécimes que nós capturamos, desses 28 espécies no total, nós encontramos 42% parasitados. E, bom, 26% desses espécimes parasitados eram da área de plantação. Do total de indivíduos coletados em plantação, foram 63 indivíduos de 14 espécies, 26 estavam parasitados. E, bom, dos 65 indivíduos de floresta capturados, que foram um total de 22 espécies, 17% se apresentaram parasitados. Aqui eu comparei com alguns outros trabalhos, só para a questão de proporção mesmo, da gente entender um pouquinho. Eu encontrei o trabalho da Leal, de
2009, que trabalhou em área de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e dos 40 indivíduos que ela encontrou, 20% estavam parasitados por algum tipo de hemoparasita. Também achei um trabalho de Netherland, de 2015, ele descreveu a mesma taxa de infecção, mas já com um número de coletas de indivíduos bem maior da Leal. Foram 426 indivíduos coletados na região lá da África do Sul. Bom, então, chegamos aos hemoparasitas que nós encontramos. E, bom, o principal encontrado foram os tripanossomas. Dos 55 indivíduos que nós coletamos no nosso trabalho, 38 apresentaram algum tipo de tripanossomatídeo, que dá uma proporção de 69%. Bom, esses protozoários do grupo de tripanossomatídeos são comumente encontrados no sangue dos canudos em diferentes partes do mundo. Isso já é conhecido no trabalho de Beasley e Hansen desde 1973. E isso se dá também pela ampla diversidade de vetores hematófagos que podem transmitir o tripanossoma. No trabalho de Smith, 1996, ele já falou sobre isso. E, bom, esse grupo, ele é muito interessante porque eu falo um pouco sobre o quão eles são interessantes, porque uma única espécie de tripanossoma, ele pode apresentar um alto polimorfismo quando infecta diferentes espécies de anúrios. Então, pode ser que nós encontremos a mesma espécie em duas espécies de anúrios diferentes e ele apresente uma morfologia totalmente diferente. E essas mudanças morfológicas elas podem ser atribuídas à expressão diferencial de um mesmo genoma, ou a infecção por várias linhagens do mesmo parasita, segundo Ferreira 2007. A partir da nossa observação ao microscópio, nós fizemos a caracterização morfológica dos tripanossomos, segundo o trabalho que nós encontramos de Dyer, onde ele identificou 7 grupos de Trypanossomatide. E nós, desses 7 grupos, encontramos 6 grupos. Bom, a mais encontrou, cada imagem ao lado, ela corresponde ao que está escrito, tá? Então, o grupo A foi o que os grupos de Trypanossomatide que nós mais encontramos nos indivíduos capturados. Dos 38 indivíduos que apresentaram, 18 apresentaram Trypanossomatide do grupo A, e eles apresentam um corpo celular achatado e em forma de folha. Em segundo lugar, nós encontramos o grupo D1, dos 38, 13 apresentaram Trypanossomatide desse grupo, e são parasitas de corpo alongado, com o cinetoplástico mais próximo do núcleo e da extremidade posterior. Bom, espécimes parasitados em ambos os ambientes, que é o total de 25 indivíduos, 69% apresentaram trypanossomas no sangue periférico, 38 dos 55, como eu havia dito, dos quais 32% apresentaram infecções mistas, com mais de um morfotipo. Ou seja, existiam indivíduos que, além de parasitados, eles poderiam apresentar grupos de Trypanossomatide diferentes, 2 ou mais. O número de infecções mistas por trypanossomas na plantação de denguezeiro, ele foi maior em relação às encontradas em indivíduos de floresta preservada. Nós encontramos 8 indivíduos que apresentaram 2 ou mais grupos de Trypanossomatide morfologicamente diferentes, comparado à área de provimento florestal preservado. E os espécimes de anúrios terrestres, 47% do total, eles foram os mais infectados por parasitas do gênero Trypanosoma. Bem, para a área de floresta, nós encontramos 17 espécies de anúrios apresentando Trypanossomatide em sangue periférico.
na maioria dos indivíduos parasitados, foram 10, eles correspondiam às espécies de hábito arborícola, como exemplo de Dendrophis minutos, Buona geográfica, Filomedusa bicolor, que é a espécie que eu estou na foto, que o professor mostrou, Phytococcus hipocondrialis. E quem conhece um pouco do grupo de anuros, dentro dessa grupo de arborícolas, vai perceber que são espécies que, além de serem arborícolas, elas se encontram em proporções diferentes de camada arbórea. Por exemplo, a Filomedusa bicolor, essa Filomedusa bicolor, especialmente, nós encontramos bem no alto da árvore, foi bem difícil de capturá-la, e nós encontramos Trypanosoma. Já na área de plantação, nós encontramos um pouco mais de espécies parasitadas, Trypanosoma. Foram 21 espécies de anuros. A maioria, 16, correspondia a anuros de hábitos terrestres, que são a maioria Leptodactylidae, exemplo de Leptodactylus fuscus, Macrosterno, Mistáceos paraenses e Rhinella também. Aqui algumas fotos dos Trypanosomas que nós achamos. Essas aqui são só algumas, tá? Eu tirei muitas fotos, muitas mesmo, porque a diversidade dos Trypanosomas é muito alta. Então, eu me impressionei muito mesmo com as espécies que eu tirei, das fotos das espécies que eu tirei. E, bom, eu coloquei cada quadradinho com D1 corresponde ao grupo. D1 é um grupo, D2 outro grupo, o A também, correspondendo aos grupos de Trypanosomatidae do trabalho do Dyer. Agora chegamos às hemogregarinas. Elas parasitaram 20 indivíduos, do total de 55 que nós encontramos parasitados, e foram encontrados principalmente em anuros de hábito terrestre. Mas nesse trabalho nós não encontramos em indivíduos arborícolas, praticamente. E, bom, dos seis indivíduos, principalmente de 6 espécies analisadas que estavam mais parasitadas, 4 foram encontrados na floresta, que é o exemplo do Leptodactylus pentadactylus, e 2 na área de plantação de dendezeiro, foram o Leptodactylus macrosterno e o Leptodactylus paraense. Bom, nós fizemos uma PCA, como eu havia dito, e conforme nós analisamos esse gráfico aqui, nós chegamos à conclusão de que, através das medidas que nós tiramos das hemogregarinas, da morfologia das hemogregarinas, nós teríamos 2 possíveis morfometrias distintas de hemogregarinas. Poderiam nos levar a acreditar que seriam 2 espécies. Mas, lógico que só trabalhos moleculares poderiam realmente concluir isso. E, bem, uma espécie localizada em ambiente de plantação de bebezeiro, ele corresponde ao Leptodactylus macrosternos, só apresentou um tipo de morfometria, com medidas muito maiores. Aqui algumas imagens das hemogregarinas que eu observei nesses indivíduos. Também dá para ver o quanto elas são diferentes em cada indivíduo encontrado. Algumas são mais robustas, algumas são mais afiladas. E, bem, as hemogregarinas foram o segundo grupo de protozoários mais encontrados nos anuros. E eu comparei com outros trabalhos, no qual foi diferente, né? E as hemogregarinas são, geralmente, os grupos de parasitas mais prevalentes nesses trabalhos, que, comparado aos demais protozoários sanguíneos. Bom, saindo dos trypanosomas e hemogregarinas, nós chegamos a alguns outros tipos de hemoparasitas que nós encontramos em indivíduos, mas em proporção menor, que foram as infecções bacterianas ou virais. São alguns pontinhos dentro das células, onde nós encontramos em 9 indivíduos,
total de 55 indivíduos parasitados. Encontramos também o que nós acreditamos serem dactilossomas, são parasitos que seriam mais ou menos do tamanho do núcleo parasitado. Nós encontramos em 5 indivíduos, de 55 total. E também nós achamos microfilárias em 4 indivíduos de 55 total, seguida, por fim, dos plasmódios, que encontramos em 2 indivíduos. Bom, até eu lembro do professor Lúcio, nós chegamos aqui nesse tipo de apicomplexa, que nós não conseguimos necessariamente identificar ainda. Nós temos uma ideia, mas não temos 100% de certeza de que é ele. E eu enviei essas fotos para o professor Lúcio, assim, para outros pesquisadores também, que, infelizmente, nós não chegamos a um resultado final, mas que seria uma hemoproteína. Nós encontramos em 2 indivíduos, e desses 2 indivíduos, os 2 da mesma espécie, e um se encontrava em plantação e outro na floresta, o que é bem interessante. E os 2 estavam com uma alta carga de parasitemia por esse epicomplexo. E esse epicomplexo, inclusive, eu achei o trabalho do Dessler de 2001, e é muito similar, analisando as fotos que o Dessler apresentou nesse trabalho. Bom, nós fizemos uma PCOA também, para ver se nós conseguíamos um agrupamento dos indivíduos infectados, se existe alguma diferença entre os indivíduos da plantação dos indivíduos da floresta, e nós meio que conseguimos essa diferença, onde os indivíduos de palma, eles estariam um pouco mais, como eu posso dizer, parasitados de uma forma mais similar, diferente dos indivíduos parasitados da área de floresta. E o nosso P, ele deu menor que 0,05, porque através da análise da fenótipo, que significaria que existe uma diferença. Bem, o número elevado dos anuros infectados em áreas de plantação contrastaram com os resultados obtidos pelo trabalho de Nederman, como eu havia falado para vocês, onde a diversidade dos parasitas em anuros infectados ela diminuía em áreas com maior grau de antropização. Esse trabalho do Nederman, ele trabalhou numa área de plantação de eucalipto, se não me engano. E, bom, a indicação de que os anuros de área modificada podem estar mais suscetíveis à interação com os vetores hematófagos desses parasitas. As áreas de plantações, quem conhece plantação sabe que existe todo um protocolo de que eles vão plantar as árvores em distâncias iguais para não ter nenhum tipo de problema depois para eles colherem. E isso ajudaria muito para que esses indivíduos, os anuros, no caso, eles estivessem mais suscetíveis aos vetores hematófagos e consequentemente, aos parasitas. Bem, agora quanto à distribuição dos hemoparasitas por hábitat do hospedeiro. 16 espécies de anuros de hábito arborícola nós encontramos, no total foram 68 espécies. Eles foram principalmente parasitados no manosoma, no nosso trabalho, cerca de 60% deles. E depois nós encontramos microfilárias e também aquele apicomplexo que eu falei para vocês, foi encontrado na espécie Trachycephalus conis, essa espécie bem aqui do lado, onde eu encontrei um indivíduo na floresta e outro indivíduo na planta, na plantação. E os 2 apresentavam esse apicomplexo com um alto nível de parasitemia. Já aqui, para as espécies de anuros terrestres, foram um total de 12 espécies, 60 espécies. Eles foram também altamente parasitados por cromosomos
encontramos em 24 indivíduos, total de 30, com 80%, seguido de hemogregarinas, foram o segundo tipo de hemoparasita mais encontrado, e nós encontramos também plasmódio em Leptodáctilos pterodáctilos e Rhinella marina, que é o nosso produto. Em metade dos espécimes, nós encontramos a diferença em que a metade dos espécimes encontrados de áreas encontradas em ambos os ambientes estudados. E são necessárias técnicas moleculares e genéticas, assim como a caracterização dos possíveis vetores, que permitirão definir o grau de alteração na transmissão de patógenos dos anúrios em ambiente alterado. Bem, essa foi a minha apresentação. Eu fiz agradecimentos a todos que contribuíram no meu trabalho. Tirei algumas fotos da área também. É uma área bem legal. Desses hemoparasitas, nesse momento, eu não vou conseguir. Os resultados foram muito interessantes. É isso, muito obrigada. Obrigado, Silvia. Você está me ouvindo bem? Estou sim. Tá, a minha internet aqui está muito instável, pessoal. Se por acaso eu desaparecer, é um pouco disso, assim, tá? Eu fiquei com medo do meu ter caído. Nossa, é aquilo que eu falei. A internet na parte norte aqui, algum cabo parece que deu um problema e a internet está desde ontem bem ruim. Bem ruim. Silvinha, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Maravilha. Vamos passar, Tássio? Você, por favor, você pode tirar o compartilhamento, Silvia, por favor? Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, maravilha. Coloca lá, por favor, doutor Tássio Coelho. Ainda não, quase. Ainda não, né? Ainda faltam uns anos ainda aí. Já está ali, ó. Já está no escritório, ali, na biblioteca, um negócio chiquérrimo. Né? Tá bom. Fica à vontade, Tássio. Obrigado. Está aparecendo aí a apresentação, tudo certo? Tá ótimo. Bom, pessoal, boa tarde. Eu queria agradecer o convite do professor Lúcio por ter convidado para fazer um apanhado aqui, né, do que a gente tem trabalhado aqui na região de Santarém, né? Que, na verdade, a minha apresentação é um pouco diferente da Silvia. Eu vou apresentar o que a gente tem trabalhado aqui, mas eu prefiro colocar somente o que a gente já tem de, digamos assim, de ok já, né? De estar publicado, aceito, algo do tipo. Bom, eu fiz o mestrado em 2018 a 2020, mas na verdade a minha graduação é bem antiga, né? Eu sou graduado em 2010. Na época da minha graduação eu já trabalhava com parasita, mas eu trabalhava na época com morcego. Eu trabalhava com fungos de morcego, que era Histoplasma capsulatum, aqui na região de Santarém também. E aí depois eu fiquei fora dessa área, né, fora da área acadêmica, fui para a área de consultoria ambiental, onde eu trabalho até hoje, e depois eu vim para fazer mestrado e continuei dentro da parasita, mas agora com os anúrios e com os hemoparasitas. Né? Então, durante as atividades do mestrado, a gente desenvolveu aqui um estudo, né, de hemoparasitos e também aproveitando, né, as coletas dos ectoparasitos, né, nesse caso aqui com carrapatos, né, nesses anfíbios anúrios dentro da região de Santarém, do estado do Pará. Então, para a gente começar, foi legal que a Silvia já deu uma introdução
geral, assim, então a minha apresentação vai cair legal, porque eu fiz uma coisa bem picotada, né, bem mais curta e bem mais condensada. Então, de forma geral, né, o grupo-alvo aqui da gente são os anfíbios, que é um dos grupos de vertebrados mais diversos do planeta. A gente tem muito mais de 300 espécies aqui só dentro da Amazônia, né, mais de 6.000 no mundo inteiro. Né? São animais que habitam diversos ambientes, né, que envolvem ambientes aquáticos, semiaquáticos, né, úmidos e etc. E no nosso enfoque, né, o nosso trabalho focou esses animais, né, que são os contribuidores com regulação, por exemplo, de invertebrados em ambientes antrópicos. Né? O nosso foco foi esses animais que vivem em ambientes antrópicos, né, nas áreas periurbanas. Né? São aqueles animais que já basicamente convivem junto conosco, né, dentro das áreas urbanas. E que ainda assim, né, esses animais, né, os anfíbios, eles são os hospedeiros de uma variedade de parasitos, né, bem grande, né, desde de ectoparasitos, endoparasitos, né, os endoparasitos em si, mas o que também não quer dizer que são bem estudados, né? Então, nós temos diversas lacunas ainda desses parasitos, né, e dessas relações, né, de parasitos e hospedeiros entre os anfíbios, né, e seus parasitos, e seus vetores, enfim, etc. E tal. Então, partindo desse princípio, né, a gente na primeira coleta que nós fizemos, foi uma coleta piloto, fazendo um teste já para a dissertação. Nós fizemos um trabalho, né, foi o primeiro registro de tripanossoma sp parasitando Rhinella major na Amazônia brasileira, né, que está no museu de autor, né, o Dartz, que é um parceiro meu de mestrado, o meu orientador, que foi o professor Ricardo Alexandre Kawashita Ribeiro, e o orientador do Dartz, que é o professor Lincoln Lima Corrêa, que é um parasitologista, né? O professor Ricardo é um herpetólogo, e o professor Lincoln é um parasitologista. Então, veio para agregar valor aí no trabalho. Então, para a gente começar, né, esse trabalho, já sendo o piloto do que seria a minha dissertação, nesse trabalho, o nosso objetivo foi descrever o primeiro registro de tripanossoma sp parasitando aqui dando Rhinella major. E Rhinella major tem um detalhe, porque Rhinella major ele é do complexo de espécies de Rhinella granulosa. Né? Então, ele era do grupo de Rhinella granulosa. Então, se houve, né, alguma descrição de ectoparasitos, de endoparasitos, para essa espécie, ela ficou para Rhinella granulosa. Então, basicamente, Rhinella major ficou meio que nesse limbo aí, né, nesse vazio de que ocorre para ele. Né? E além da gente escrever o registro do tripanossoma, a nossa ideia foi avaliar, né, se existe alguma correlação entre esse parasitismo, né, confrontar os dados do parasitismo com os parâmetros físicos dos hospedeiros. Lá atrás, né, Bardner e Hunter, eles já citavam que tripanossoma não acomete, né, você não consegue perceber modificações, né, físicas nos hospedeiros. Né? Mas partindo dessa premissa, onde ele trabalhou com outros hospedeiros, né, em outros locais, com outros microclimas, com outros ambientes, né, enfim, então, são outros locais, né, de trabalho, por que não testar aqui novamente? Né? Então, partindo dessa premissa, nós resolvemos testar também. Então, lá em julho de 2018, durante uma aula de campo, né, na base de Cubaúna, a base de Cubaúna, ela é uma hidrelétrica, né, Cubaúna é uma hidrelétrica colocada pelo estado em Santarém, né, no estado do Pará, construída lá na década de 80, e na área onde ela foi construída, houve um desmatamento muito grande, e foi construída uma vila, né, com casas, tinha igreja, escolas, etc. E esses locais eles permanecem até hoje, né? 30, 40 anos aí, esses locais permanecem até hoje. E se tornaram áreas periurbanas, né? Existe uma certa urbanização, existe uma certa antropização desses locais, então é um local de interesse para a gente. E durante essa aula de campo surgiu
o start para a gente fazer uma coleta piloto, né, dos anfíbios, para começar, né, esse trabalho dos hemaparasitas dos anfíbios. Então, nós coletamos em amargo, em coleta manual, não utilizamos de nenhum tipo de armadilhamento, né, seja pítico, ou funnel trap, ou algum outro tipo de armadilhamento. Foram feitas as coletas manuais. E depois que as coletas foram feitas, esses animais foram individualizados em sacos plásticos, porque como nós tínhamos interesse também nos carrapatos, para que não houvesse uma mistura de carrapatos, nós individualizamos, cada um no seu saquinho, levamos eles para o ambiente laboratorial, e nesse ambiente laboratorial eles passaram pelo processo de eutanásia padrão, né, que é aprovado pelo COBEA, pelo CEUA, né, que foi aprovado. Nós utilizamos lidocaína, 2%, e esses animais tiveram, né, um comprimento rosto-local e peso aferidos antes de serem eutanasiados. Eles foram eutanasiados porque eles foram utilizados em outros estudos, não só para a mas de outros parasitas também, endoparasitas e de histologia. E então eles foram eutanasiados e a extração das amostras de sangue foi feita com uma seringa de insulina via punção cardíaca, né, diretamente no coração. O sangue foi despejado em tubos com EDTA e após esse processo foram confeccionadas duplicatas de lâminas, né, tomando cuidado de utilizar mais ou menos 5 microlitros de sangue em cada lâmina, né? A gente padronizou mais ou menos a quantidade de sangue, né, pipetando mais ou menos a quantidade de sangue que foi utilizada em cada lâmina. Posteriormente, né, para que nós pudéssemos fazer morfologia, morfometria de cromossoma, a contagem e fazer os parâmetros de prevalência, abundância média, intensidade média, né, desses parasitas, foi utilizado correlação de espirma para fazer o teste entre confrontar os dados, né, de comprimento e peso com o parasitismo. E também a gente fez um teste de similaridade de Breit-Cut, porque na morfometria, né, nós pegamos os tripanossomas, os dados morfométricos dos tripanossomas, e confrontamos, né, fazendo um teste de similaridade com outras morfometrias de outros tripanossomas válidos, né, taxons válidos, de tripanossoma, não só do Brasil, mas de outros locais também. E aí, dos 44 espécimes que nós coletamos durante essa aula lá, que durou 7 dias, somente 4 indivíduos foram positivos para tripanossoma sp. Uma prevalência de menos de 10%, né, uma abundância média de parasitas de 0,31, uma intensidade de 3 parasitas e meio. Então, é uma intensidade baixa, né, uma prevalência baixa, comparado, né, com outros trabalhos. Após os testes de estigma, não houve correlação entre parasitismo, como já era esperado, né, partindo da premissa do BAC. Não houve correlação entre parasitismo com o CRC e o peso dos hospedeiros, né. Então, existem dois pensamentos, né. Ou o parasitismo ele acaba interferindo no tamanho e no peso dos hospedeiros, ou, né, quanto maior esses indivíduos, né, mais parasitados eles estariam, né? Então, essa correlação não existiu de nenhuma das formas. E o dendrograma de similaridade da morfometria, ele indicou 96% de similaridade com o Trypanosoma pallidus, que foi descrito por Martin Dessler lá no Canadá, em 1990, acho que no Oregon Park, né, ou algo do tipo. Acredito que seja esse o trabalho. Mas, assim, como a Silvia já mencionou, esses parasitas eles têm uma polimorfismo, né, eles são muito plásticos. Então, a forma deles, né, isso interferia na morfometria que seria feita. Então, não necessariamente a similaridade morfométrica designa que seja essa espécie. Isso daí já é bem, digamos assim, assimilado de que seja somente com biologia molecular, para que a gente faça uma taxonomia integrativa, né, que haja assim, morfometria, morfologia, melhores estudos, né, de microscopia eletrônica, por exemplo,
junto com a biologia molecular, e que a gente consiga chegar, de fato, à descrição de uma espécie desses parasitas, né? Então, apesar da similaridade, né, o que a gente quis mostrar nesse trabalho é que, apesar da similaridade morfométrica apresentar mais de 95%, né, de similaridade com o Trypanosoma, a gente não consegue determinar que essa é a Trypanosoma pallidus. E quando você vai para a morfologia, ele é diferente. Morfologicamente, o nosso Trypanosoma, que é esse que está na imagem, né, esse que aparece na imagem da apresentação, ele é diferente do Trypanosoma pallidus, né? Então, morfometricamente eles se parecem, mas morfologicamente eles são diferentes. Então, partindo dessa premissa da plasticidade desses parasitas, a gente descarta, né, que seja essa uma identificação segura de que esse é o Trypanosoma pallidus, né? E em se tratando fica uma grande lacuna aí da gente perceber que, por exemplo, nós coletamos 44 espécies e apenas 4 estavam infectadas por Trypanosoma. Na região do Puruaúna, é sabido, né, tem trabalhos lá dentro dessa região, que após a construção da hidrelétrica, após aquele desmatamento inteiro, essa se tornou uma região extremamente problemática com malária humana. Então, há uma atividade vetorial muito grande de anafilino e também de flebotomias. Na região do Puruaúna, existem trabalhos, né, descrevendo uma diversidade boa, né, grande, assim, alta, de flebotomínios, de puricídios. Então, partindo desse princípio, né, então, assim, poderia ser que a atividade vetorial com a Trypanosoma fosse interessante, né, digamos assim. E as parasitemias poderiam ser encontradas altas, né? Além de que eles estão em um ambiente próximo a ambientes aquáticos e poderiam também ter atividade vetorial, por exemplo, por sanguessugas. E o trabalho mostra que não é bem assim, né? A prevalência ela foi baixa, né? A intensidade média dos parasitas foram baixas, né? Então fica essa lacuna aí sobre a atividade vetorial nesses locais, né? Então essa é uma lacuna que a gente espera agora no doutorado acessar essa lacuna e tentar, né, de alguma forma aí fazendo um trabalho com os vetores para que a gente consiga agora, né, partir para essa parte dos vetores, né, e fechar esse ciclo aí, inclusive tentando fazer a descrição, né, desse Trypanosoma lá da região de Puruaúna. Agora a gente muda um pouco desse eixo de apicomplexo. A gente já mudou, né, com o Trypanosoma, partindo para o Eugleinozoa aí, agora voltando aí para uma outra coisa, que são os ectoparasitas, né? Partindo com o ácaro aí, já para um outro local. Nós aproveitamos a coleta desses Rhinella magros e coletamos os carrapatos deles todinhos. E rendeu esse outro artigo, né? Porque além do interessante de fazer os endoparasitas, por que não fazer logo os ectos que estão lá disponíveis e que futuramente a gente pode fazer um trabalho com atividade vetorial, por exemplo. Então, após a coleta, né, nós coletamos os carrapatos, né, identificamos como um bioma de símides, né, e publicamos esse trabalho no International Journal of Acarology, que é os carrapatos com bleoma parasitando Rhinella magro na zona oriental. Então, foi uma prevalência alta que nós encontramos de carrapatos, mas nós não encontramos carrapatos adultos, né? O que pode ser sugerido que o Rhinella magro aí nesse momento seria um hospedeiro ali momentâneo, né? Após a muda aí das ninfas, os adultos hospedam parasitam um outro hospedeiro, né? Então, a gente teve 36% aí de prevalência, né, dos 44 indivíduos que nós coletamos. O objetivo desse trabalho era coletar, identificar e registrar, né, essa infestação por carrapato no bioma de Similim, Rhinella magro. E depois que a gente fez esse trabalho, né, ele já foi usado para a gente citá-lo em um outro trabalho com hemoparasita. Porque quando a gente para pensar que a parte de carrapatos também ela é
pouco estudada na nossa região. Então, você tem diversos hospedeiros que ainda devem ser descritos para os carrapatos, né, em si, e que, no final das contas, a gente desconhece ainda, né? A gente não sabe quem são esses carrapatos que estão infestando esses anfíbios, né? E quem são esses carrapatos e em que fases eles estão, né? Se você encontra adultos, se você encontra ninfas, se você encontra larvas, né? Tem uma certa diferença. Nós encontrássemos as três formas, né? Por exemplo, em Rhinella major, isso seria muito interessante, né? Poxa, ele é um hospedeiro que participa do ciclo inteiro, né? Do desenvolvimento inteiro, né? De embrioma de símile, por exemplo. E isso é interessante porque, por exemplo, o embrioma rotundato, que é um carrapato simpático com o embrioma de símile, eles são muito parecidos morfologicamente, por exemplo. Fica sempre essa dúvida, né? Se no mesmo local estariam agindo os dois carrapatos, né? E que atividades vetoriais eles estão realizando. Para nós que estamos nos xenoparasitas, eles são muito, muito importantes, muito interessantes. Mas existem muitos estudos, né, bem robustos já, inclusive, com rickettsia, né? Carrapato e rickettsia têm uma relação muito, muito estreita já, isso é bem documentado. E, inclusive, outros trabalhos, né, com carrapatos aqui na região de Santarém e outros municípios aqui da região, com esses carrapatos, né, mas estudando rickettsia, já foram feitos, né, estão publicados também e tudo mais. Então, aí vem as outras etapas, né, que quando nós coletamos esses anfíbios lá em Curuaúna, nas lâminas, né, nós encontramos algumas coisas diferentes. E como nós tínhamos encontrado o tripanossoma, tínhamos certeza do tripanossoma, então vamos trabalhar em cima do tripanossoma, isso daqui a gente guarda e futuramente a gente vai mexer com isso aqui de novo. Então, após, né, passar esses processos, e processos de mestrado e tudo mais, rebuscamos nossas lâminas e vamos reolhar elas, vamos dar uma reolhada nas lâminas, né? Ao que a gente encontra, né, em Bolívia, parasitando esses amigos lá de Curuaúna. E o meu orientador, o professor Ricardo, ele tinha uma aluna que trabalhou com Rhinella major, coletando Rhinella major na frente de Santarém. Santarém é uma cidade que é banhada pelo rio Tapajós, né, onde a gente tem o encontro das águas aqui, que é entre o Tapajós, o rio Tapajós, ele finaliza aqui, ele vem lá do Mato Grosso, e ele finaliza aqui na frente de Santarém, onde ele faz o encontro das águas com o rio Amazonas. Então, nós estamos em uma cidade banhada por dois rios muito grandes, né, toda a loja. Então, ela fez na frente da cidade, que é banhada pelo rio Tapajós, e começou Rhinella major lá também. Então, nós juntamos os dados dela, mais os meus dados, né, da dissertação, em que eu coletei não só Rhinella major, mas coletei também a época da macrosfera, juntei esses dados também, e fomos reolhar as lâminas ao passo que encontramos em Bolívia, parasitando somente Rhinella major, né? E esse foi um artigo, esse artigo está aceito na revista Rhinosauros Parasitólogos, registrando um novo anfíbio anuro, né, como hospedeiro de Bolívia SP na região metropolitana. Porque Bolívia, ela foi descrita em 1990, o parasita foi descrito na década de 90 por Petit e Lyson, aqui em Belém, né, e o hospedeiro era Rhinella marina. E de lá, então, para Anuros, ficou esse único registro. Em Bolívia, não sei se eu prefiro acreditar que seja difícil de encontrar esse parasita do que ele ser negligenciado a esse passo. Mas em Bolívia, em si, ele é melhor descrito para répteis. Então, a equipe do Netherlands lá, do Nico e o... esqueci agora, fugiu. E eles têm mais um outro parceiro, eles estudam muito, eles têm trabalhos publicados, né, com Bolívia, mas de répteis, né? Tem a Maurita e tem algumas outras Bolívias, mas não são muitas também. Se eu não me engano, tem cinco hemolívias, espécies de hemolívia descritas
no mundo, né? E apenas Hemolívia stellata, que foi a hemolívia que foi descrita pelo Petit e pelo Lyson, aqui em Belém. Como nós não temos estrutura para fazer biologia molecular, então as nossas espécies de parasitas, elas sempre estão como SP. E hemolívia não seria diferente. Então, nós colocamos hemolívia SP e esse artigo ele vai ser publicado agora, ele sai em novembro, ele já está aceito. É uma revista polonesa e a gente descreve, né, e registra um novo hospedeiro anfíbio, né, para hemolívia SP na região tropical. E ainda sobra, né, essa dúvida de quem seria esse vetor. Né? Os nossos anfíbios, né, estavam parasitados por amblioma disseminum. Quando o Petit e o Lyson descreveram essa espécie lá em 90, em Belém, eles descreveram um ciclo completo e o vetor era amblioma rotundado, que é uma espécie simpática de amblioma disseminum. Eles são muito parecidos morfologicamente. E geograficamente também, eles ocorrem em regiões, em áreas muito parecidas. Então, fica aquela dúvida, né? Então, nós já temos o artigo registrado em que temos amblioma disseminum infestando Rhinella major, né, que é o nosso anfíbio, e fica essa dúvida se o amblioma disseminum também é um novo vetor para a hemolívia, né, na nossa região aqui. Ainda com as Rhinella major, né, que nós coletamos, revisitando lâminas, descobrimos também Dactylosoma SP parasitando esses bichos, né? Então, só que aí, quando nós partimos para o mestrado, nós fizemos uma nova visita em Curuaúna, e lá nós coletamos mais algumas Rhinellas major e uma Rhinella marina. Então, usando os dados, né, da minha dissertação, que tinha Leptodactyl macrosterno, os dados da aluna do Ricardo Toshita, que era a Rhinella major, mais esses dados do Curuaúna, mais uma nova visita que nós fizemos lá, então nós fizemos com 92 espécimes de Rhinella major, uma espécie de Rhinella marina e 32 espécimes de Leptodactyl macrosterno. Né? Leptodactyl macrosterno, Rhinella marina, aí na foto indicada pelo P, né, do lado esquerdo, e Rhinella major, desculpa, e Rhinella marina indicado como C aí na foto. E lá em Curuaúna, nós detectamos, né, Dactylosoma em Rhinella major, e no único indivíduo de Rhinella marina, nós detectamos também Dactylosoma. E em Leptodactyl macrosterno, não. E nas Rhinellas marinas também, né, nos anfíbios coletados pela aluna do professor Ricardo, também tinha Dactylosoma SP. Então, assim, Dactylosoma está inserido nessa região inteira aqui. Né? E quando a gente para pensar, né, esse é um novo registro, esse artigo está em revisão também, desse registro de Dactylosoma. E quando a gente para pensar, Dactylosoma, esse é um primeiro registro, por exemplo, para a América do Sul. Também é um grupo de parasitas, né, negligenciado. A gente viu aí no da Silva que ela encontrou Dactylosoma nos anfíbios dela, mas ele é como eu prefiro acreditar. Né? Eu acredito que eles são mais difíceis de serem encontrados porque eles são tão negligenciados dessa forma. Então, ainda assim, né, como a gente não tem a estrutura molecular e tudo mais, ficou aí com o Dactylosoma SP. Então, todos esses trabalhos, né, que a gente veio desenvolvendo, né, e revisitando lâmina, então a gente percebe que aqui na região de Santarém nós temos uma alta diversidade, né, de parasitas, né, infestando, isso porque nós estamos infectando, né, isso porque nós estamos trabalhando apenas com uma, duas, três espécies. Né? Estamos trabalhando com 12 buconitos, que é a Rhinella major e a Rhinella marina, são espécies de... Tássio, só um instantinho, eu percebi uma coisa. Para mim, assim, eu tenho a impressão que o som está um pouquinho abafado, e aí me deu a impressão que você se moveu 2 vezes um pouco mais para frente, aí me parece que o som ficou melhor, assim, eu consigo entender melhor as suas palavras.
tenta falar um pouco mais perto da máquina. Eu acho que daí o som fica melhor, assim, as palavras tá meio abafado aí. Quando você fica mais perto, melhora. Dá uma tentada aí, vamos ver se melhora o som. Perdão, te cortar, viu? Mas são espécies perentrópicas, né? Espécies que estão próximas dos ambientes urbanos, né? Leptodactyl macrospermum, Rhinella major, Rhinella marina. Não necessariamente quer dizer que eles só estão nesses ambientes, né? Mas eles estão nesses ambientes perentrópicos. E com toda essa alta diversidade, né, ficam aquelas lacunas, né, na nossa cabeça de atividade vetorial, essa diversidade parasitária chega, né? Por exemplo, em Leptodactyl macrospermum, já na minha dissertação, nós encontramos três hemoparasitas em apenas uma espécie. Esse trabalho eu não coloquei aqui porque ele não é um trabalho ele é um trabalho que está em construção, é um artigo que ainda está em desenvolvimento, né, e tudo mais. Mas eu resolvi não colocar ele aqui na apresentação para ela ser mais dinâmica, mais rápida e tudo mais, e colocar apenas os trabalhos que já estão aprovados, estão escritos, né, em revisão. Então, partindo dessa premissa aí de que nós temos uma boa atividade vetorial, né, na região de Santarém, nessa transmissibilidade aí de uma diversidade de parasitas, né, de diferentes hemoparasitas, né, partindo desse princípio aí, eu acho que agora no doutorado a gente vai ter um bom trabalho, né, para fazer, mas com um aparato molecular, né? A ideia é que nós possamos descrever essas espécies e, claro, partindo do princípio vetorial, que é uma lacuna que fica aí na nossa cabeça martelando aí, né? Vamos completar esses ciclos, né? Porque, por exemplo, quem foi que transmitiu a hemolígia para o Rhinella major? Será que foi a amblioma de Singh ou tinha a amblioma rotundatum também lá em Cruona? Fica uma lacuna. Quem transmitiu o dactilossoma? Foi sanguessuga lá na fossa temporária que eles estavam? Ou foi um outro tipo de vetor? Então, essas atividades vetoriais vão ser um foco, né, de trabalho, né, são lacunas ainda do trabalho, não só para vídeos, mas para outros grupos de animais também. E acho que partindo desse princípio aí, já para minha finalização aqui também, o que eu queria deixar para vocês é que não só de hemoparasitas e seus vetores, né, inclusive os carrapatos, né, os ectoparasitas, a nossa ideia de trabalhar aqui na região de Santarém é porque nós temos essa diversidade de parasitas, né, que foram basicamente negligenciados durante tanto tempo, e agora a gente começa a perceber que aqui é um grande potencial, uma grande área potencial para sair de muitos estudos, né, baseados em descrições de hemoparasitas e em seus ciclos biológicos, né, participando de vetor, parasita, hospedeiro, né? Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço aí ao professor Lúcio pelo convite. Eu dei uma passada bem rápida que a gente tem trabalhado por aqui. Ok, obrigado. Oi, Tássio, brigadão, viu? Muito bom, parabéns pelo trabalho e pela desenvoltura, né? Enfim, espero que vocês dois continuem firmes e fortes assim nessa jornada parasitológica dos animais, assim, e ao ponto, assim, tá bom? Pessoal, eu vou abrir para quem quiser fazer perguntas, por favor. Vocês podem escrever no chat ali, dando um toque assim, sinalizando que tem uma pergunta, aí a gente vai fazendo uma fila, tá? Professor, Quer fazer um comentário? Quem quiser só comentar, eu posso falar que fazer o uma trabalho pergunta não para o foi bom, Tássio? o trabalho da Silvia pode falar também, importante, né? Senão ficar só dando tapinha nas costas não é bom, não. Tô brincando, fala, Silvinha. Eu quero perguntar para o Tássio, o macroexterno. Quantos indivíduos você coletou? 32, Silvio. Só 32. Tu encontrou tripanossoma neles aí? Bom, vamos lá. Eu encontrei prevalência de 60% de hepatosum
25% de tripanossoma e 15% de filária, só em Leptodactylus macrosterno. Sim, então, falar da filária é muito interessante, porque eu também estou encontrando aqui. E Então, são indivíduos, é uma espécie muito interessante por isso. Porque comparado a outras espécies terrestres, você captura um, é quase certeza que tem algum hemoparasita. Seja tripanossoma, filária também. Hemogregarina eu não tive sorte ainda. Na verdade, eu acho que nos indivíduos da minha dissertação eu devo ter encontrado em 2, talvez. Mas foi uma quantidade muito menor perto da tua. uma coisa aqui, para os Leptodactylus macrosternos, né, assim, onde eu coleto, ela é uma fossa temporária, e esses bichos, eles ficam em constante contato com a água. Sim. E nesse local, assim, tem flebotomínio para dar e vender, tem aedes, tem os policídios, assim, para você dar e vender, e na água tem sanguessuga, entendeu? Então, assim, eles estão sendo metralhados, assim, por vetores, né? E podendo ser acometidos por, como eu encontrei, né, por diversos parasitas, né? Então, assim, foi mais ou menos nesse sentido aí que eu pensei, né? Ué, se eles estão em contato com a água e tem tudo isso de vetor, a atividade vetorial aqui é tão intensa que não tem como esses bichos não estarem sendo parasitados. Mas sabe o que eu fico pensando também? Tu sabe que o macrosterno é conhecido como arrança-sabão, né? Manteiga. Aham. Manteiga. Então é muito difícil a gente capturar. Eu perdi vários mesmo. E exatamente porque ele está em constante movimento na água, né? E aí eu fico pensando assim quanto aos vetores. É difícil para eles, tipo, sanguessuga ficar preso, eu acho. Eu vou pensando assim como forma de, como é que eu digo? Exclusão, vamos dizer assim. Por ser uma espécie muito lisa. Então, quando tu paras para pensar, por exemplo, a gente publicou uma nota agora, mas é de um trabalho lá da Caatinga, né? O Darson, que é um parceiro meu que pesquisa junto comigo, ele coletou uns macrosternos lá na Caatinga e ele encontrou um carrapato. E isso é muito raro de encontrar carrapato em leptodactilídeo, porque na pele deles, né, eles têm aquelas substâncias, né, que são, digamos assim, elas são tóxicas, né, para carrapatos e outras coisas. Então, a gente registrou fez esse registro desse carrapato. Isso é uma coisa nova. Leptodactilídeo ter carrapato é uma coisa nova. Então, você fica pensando nesse intuito de outros vetores, né? Então, assim, tem que ser basicamente um vetor um pouco especializado para que ele não tenha problemas com essa pele, né? Com esse muco que envolve o leptodáctilo, né? Os leptodactílidos em geral, e que eles consigam, né? Transmitir os hemoparasitas. Mas o que a gente vê é que os leptodactilídeos, eles são os bichos mais parasitados. Então, assim, nesse sentido, essa parte do muco dele parece que não interfere muito. Não é bem elucidado, mas a premissa é de que isso não interfere muito, não. Porque se você prestar atenção nos meus ginelamagos, que são os disponíveis, lá em Cubaúna, lá em Cubaúna também tem vetor pra caramba. Flebotomínio, policídio, tem de tudo. São áreas que tem muito vetor. Flebotomínio são os principais. Então, se você parar para pensar, eu tive 4 bichos parasitados. E depois, mesmo a gente recoletando lá, na minha dissertação, eu recoletei ginelamagem lá e eu tive só mais 2. Então, a paratemia é muito baixa. É pequena, a prevalência é baixa. Você vai ficar, pô, mas aqui tem vetor pra caramba. Então, não necessariamente a atividade vetorial tem toda essa influência, né? Tem que ter o parasita circulante ali. E talvez lá em Cubaúna o parasita não esteja tão circulante quanto aqui dentro da cidade. Aqui dentro da área periurbana. Nós estamos cheios de perguntas, né? Exatamente porque a gente não tem estudos quanto aos vetores. É uma coisa que a gente precisa muito fazer. Eu estou louca para fazer, conversando isso com o professor Lúcio. No meu doutorado eu queria muito fazer. Agora, com
pandemia, eu já não tenho certeza se eu vou conseguir fechar o ciclo, né? E mesmo fechando o ciclo para uma espécie, isso não quer dizer que seja o mesmo ciclo para outra. O Lúcio já me incumbiu desse serviço aí para fazer os vetores também, então eu já topei também. A gente topa, né? Vamos ver se rola. Espero que sim. Pessoal, tá muito legal. Eu queria abrir para o pessoal, então, para a fila. A gente tem aqui o Felipe Pessoa, que é da Fiocruz Manaus. Você quer fazer a pergunta direto para ela, Felipe? Quer que eu leia? A Silvia, ela está no segundo... Pode falar, Felipe, por favor. Aí depois eu já passo para a Dani, para o Miguel e para o Sérgio, tá? Tranquilo. É uma pergunta simples. Silvia, eu sou entomólogo, né? Então, e trabalho com vetores de doença de gente. Então, agora, junto com a Amanda e com o Lúcio, eu estou começando a ver esse universo de parasitos de Desculpa te cortar, Felipe. O Silvio, lembra que eu falei o cara da coteretrela? Lembro, assim que ele falou. É o Felipe, eu falei com você, acho que ontem. Legal. Quando vi que você estava fazendo comparações de sapinhos arborícolas com terrestres, né? Muitas vezes eu faço comparação de composição de fauna de vetores, né? De copa de árvore, né? E serapilheira. Agora, muito recentemente, eu comecei a me interessar, mas no momento só por diversão, né? Junto com o Lúcio, com a Amanda, a gente estamos vendo mosquitinhos de sapo, né? Essas coretrelas. Quando você estava vendo composição de parasitos de sapinhos de cima e de baixo, você chegou a encontrar algo que você sentisse que tivesse diferença de tripanossomas lá dos sapinhos arborícolas para os sapinhos terrestres? Professor, eu acho que mais a morfologia dos tripanossomas, eu acho que foi mais específica, assim, para mim. Eu acho que eu falei aqui, a gente encontrou plasmódio apenas em Rhinella e Leptodáctilos pentadáctilos, são espécies terrestres. Eu não encontrei plasmódio em espécies arborícolas. E tripanossomas? Então, quanto aos tripanossomas, foi a parte morfológica. Sim, perdão, sim. Eu não consegui ver isso de forma molecular, infelizmente. Mas, morfologicamente, existe uma diferença, sim, entre espécies arborícolas e as espécies terrestres. E eu encontrei também filária apenas em espécies arborícolas. Não, legal, porque isso poderia nos dar um indício, Lúcio, para ir pensando nessa diferença nos hospedeiros, né? Então já poderíamos ter algum indício vendo o que teria de espécies similares de baixo e de cima que transita tanto na serapilheira como na copa, né? Para em um trabalho futuro, de repente pensar em estudo de discriminação de vetores, né? Desses parasitos que vão estar arborícolas ou de solo, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês dois, do Tássio e de você, Silvia. Hoje eu estou só aprendendo e tentando extrapolar depois das cervejas virtuais do Júlio, do Lúcio e comigo, pensando nos trabalhos com vetores, não é, Lúcio? Vamos desenrolar, tem que desenrolar. A Silvia vai chorar, porque ela toda hora fala dos vetores. Eu queria fazer um vetor, mas chorar. O professor Sérgio está aqui, o professor Sérgio Málaga, que é o meu orientador nessa parte de parasitologia e tal. A gente tem contato com o professor Selvino, não sei se o professor Felipe conhece, o professor Selvino Neckel, que eu falei com o professor Lúcio. E eles estão com um trabalho de coretrela lá no sul. Só me intrometendo na conversa aí da coretrela, né? Mas é sabido, né, que coretrela tem uma relação antiga com os anfíbios, né? Sim. Eles conseguem detectar o canto, né, dos anfíbios e tal, e ir lá e fazer a ação vetorial.
Porém, aqui para Exato, nossa, eles nossa são atraídos região, por cantos diferentes de sapos, né? Mas é estava já pensando em... que O estudos para Selvino... nossa região, infelizmente, a gente não tem, né? Que é muito bom da gente focar, assim, conhecer. Não, nós começamos a fazer, utilizando a sapoteca do INPA, mas colocando em looping aqueles cento e tantos cantos de sapos, utilizando armadilhas, né? Nós estamos pegando coisas fantásticas, mas ainda tudo por descrever, né? A biodiversidade muito grande e tudo coisa nova. Então, a gente está primeiro vendo o que é que tem, para depois ir fazendo as variações específicas de cantos de sapos para ver a relação espécie específica, não é? E com isso chegaria nas delícias dos parasitos. Mas a gente precisa muito aí com isso estar junto com vocês que curtem os parasitos, né? A turma da Herpeto, fazer esses trabalhos em conjuntos, porque é uma família de insetos que tem absolutamente tudo para ser feito. Isso sem pensar nos maruins que gostam de picar sapos também, que tem pouquíssimo... Na verdade, tem tudo para ser feito, né? Não só com essas duas famílias de insetos, mas com mosquitos também, tem... O Lúcio agora está apaixonado, né, já de um tempo, dos Culex melanocônio, que é inferno taxonômico, que também pica tudo, né? Tem espécies de mosquitos que estão picando sanguessuga e se infectando de tripanossoma de sanguessuga, né? E assim é uma delícia de pensar nessas linhas de trabalho para serem feitos, né? Então, é mais um comentário, curiosidade, né? Acho que depois a gente poderia ir e pensando em trabalho mesmo a curto, médio prazo, aí fazendo essas associações, da onde estão pegando esses sapos infectados, de repente colocar armadilhas a coletar insetos com som, né? Armadilhas acústicas pertinho, algo desse tipo. E hoje em dia, encontrando algum marcador molecular bacana, é fácil associar o tripanossoma que vai estar no vetor, não é o que foi encontrado no hospedeiro. Aí fechou. Né? Aí dá uns belos artigos aí em revistas grandes de ponta. Com Parabéns, certeza, professor, sou muito empolgada quanto a isso. Assim, depois que o professor Sérgio me apresentou os parasitos do sangue, eu fui me apaixonando, assim. Eu já trabalhava com diversidade de anuros, a diversidade de hemoparasitas é muito maior e a gente ainda tem muita coisa para conhecer quanto aos hemoparasitas e quanto aos vetores também. É muito legal fechar esse ciclo. É muito, Muito amor, obrigada. Silvia. Só falta, ó. É muito Isso, amor, né? Tem muito amor. exatamente. Não, é muito amor. Não, a gente querer, a gente quer, né? Agora, dinheiro que é bom, Falta aquele. falta. Ó, eu sei, mas dá para pegar muita carona usando o pessoal dos inquéritos epidemiológicos com doença de gente. É só questão de amarrar um pouquinho com os grupos e dá para fazer muita coisa em conjunto, sabe? Com o mesmo dinheiro, com o mesmo esforço, né? De coleta, olha aí, a Ai, que quantidade de... bonito. Olha lá o Ah, bico. Eu concordo com o senhor. Eu acho que a gente tem que começar a se integrar. Eu venho falando isso muito, a gente precisa se integrar mais com as pessoas. Parceria. Às vezes o cara vai fazer uma coleta num lugar super inóspito e ele vai coletar só dados para ele. E a gente poderia usar essa mesma logística para fazer várias coisas. Claro. Gastando só uma mesma grana. Claro. Ô, Lúcio, eu não tenho esse trabalho, não. Não, Depois eu gosto... eu peguei agora, eu fui falar, vou colocar uma coteretrela para a galera ver como é que é o bicho e tal. Eu coloquei no Google, joguei assim, para Google porque eu gostei dessa outra armadilha aí, simplesinha. Eu quero usar também, CDC. eu não Mas tenho saiu... Não, eu também não tenho, eu descobri agora. Vou dar uma olhada. Aí, ó. quero também. Eu vou colocar o DOI dele, o número dele no chat, tá? Aí eu também vai estar. Mas legal, né? Maravilha, legal, porque se for mais barato do que CDC junto, caixinha de som é R$25. Ah, bacana. Perfeito. Legal. Amor, essa foto do sapo sofrendo aqui tá foda, né? Caramba, muito. Não, super legal, mas pô, você acha? Ah, super legal. Eu vou pegar uma carona na pergunta da Dani, que é a Daniela Dutra, ela é a próxima da fila que perguntou, e ela pontuou um pouquinho sobre a questão da análise logística, né? Cadê a Dani aqui?
Ela perguntou, que é um pouco isso que o Felipe falou, porque a Dani é muito... A Dani Dutra, ela está fazendo doutorado lá com o Robert Polan e tal, né, Dani? A Dani é muito É a ecóloga, típica estatística. pergunta de ecólogo chato, É sabe? típico essa coisa assim, mas é muito É a típica legal. pergunta de ecólogo chato. Faz aí, Dani, fala aí, fala aí. É porque eu fiquei vendo a sua apresentação e daí eu me perguntei, porque você ficava mostrando, porque a maioria das espécies arborícolas tiveram mais parasitos e etc. Porém, você não mostrou nenhuma análise estatística que demonstrasse que, de fato, existe essa diferença. Eu não realmente espero uma análise complexa ou nada do tipo, mas como você pode ter certeza se o padrão que você está demonstrando é verdadeiro se você não faz nenhum tipo de análise que comprove que isso não dá ao acaso, que comprove que de fato existe essa tendência? Então, é algo que é simples de fazer e que poderia agregar um valor maior para o seu trabalho, na verdade. Com certeza, Dani, eu tentei fazer essa análise, mas para mim estava meio complexo, porque eu não consegui um padrão nos meus esfregaços. E a quantidade de parasitas que eu encontrava nos esfregaços, eles poderiam ou não ter alguma diferença conforme a quantidade do esfregaço. Então, eu não consegui, eu fiz apenas a prevalência dos indivíduos parasitados. Eu fiz a comparação entre os indivíduos parasitados somente. Infelizmente, eu não consegui aprofundar a parte estatística para esse trabalho. Não, sim, mas você realizou uma análise estatística comparando os indivíduos parasitados? Sem levar em conta a parasitemia? Então, é essa parte da parasitemia que eu achei difícil de conseguir. Porque quando você está comparando indivíduos infectados, para você saber se existe uma tendência na diferença, uma diferença na susceptibilidade entre os indivíduos, você não precisa necessariamente levar em conta a parasitemia. Você pode simplesmente fazer uma análise de binomial, que você tem sucesso e não sucesso, como se fosse 0 ou 1. E aí você faz uma análise, você não precisa necessariamente correlacionar com a parasitemia dos animais. Você pode fazer uma análise bem simples, você pode fazer um Q quadrado, por exemplo, que é o mais simples de todos. Aí você não levaria... Foi esse que eu fiz, análise de Q quadrado. Foi? Acho que você não mostrou na apresentação a diferença, se você observou a diferença estatística ou não. Eu acho que eu não coloquei esses dados. Aí eu fiquei em dúvida se você tinha apenas observado isso nos seus dados ou se você tinha feito de fato algum tipo de análise que demonstrasse que essa associação não era ao acaso. Eu não coloquei. Desculpa. Não, então tudo bem. Mas eu fiz, foi o mais simples, não? Que quadrado. Sim. Bom, de qualquer maneira, obrigada pela resposta, bom saber. Obrigada. Mas se tiver alguma sugestão também. Então, eu iria sugerir um modelo misto, um GLM simples. Você pode fazer no R. Mas aí vai da habilidade de cada pessoa. Gente que tem dificuldade para mexer no R. E a gente tem que entender uma isso. estatística para mim também. Pois é. A gente está com, eu não sei o Tássio, mas eu, no caso, está com dificuldade de encontrar testes estatísticos para conseguir. Mas eu já vi muito parasitologista utilizar Q quadrado para avaliar esse tipo de diferença, por isso que eu perguntei do Q quadrado. Mas na ecologia o pessoal vai ficar assim, Q quadrado? Não concordo com isso. Pois é. Então, o que aconteceu nesse trabalho, Dani, é que eu não consegui uma quantidade expressiva de indivíduos que eu gostaria, por exemplo, para comparar. No início, eu queria, por exemplo, 10 indivíduos no mínimo de cada espécie, e eu não consegui isso. Por exemplo, eu trabalhei com a assembleia, né? A assembleia da plantação e a assembleia dos fragmentos florestais. E eu encontrava, por exemplo, uma espécie com 3 indivíduos e na plantação e um só
da mesma espécie na floresta, ou às vezes nem achava, às vezes achava só na floresta ou só na fundação. Então, quando no final eu fui abrir a planilha do Excel, eu olhei e pensei assim, caramba, como eu vou analisar estatisticamente esses dados agora? Porque eu não tenho uma quantidade de proporção. Tipo, o Tássio, ele coletou 44 indivíduos de Rhinella major, né, Tássio? Isso. Aí eu acredito que daria para fazer, por exemplo, uma comparação, ao meu ver. Mas aí, para minha assembleia, eu não conseguia uma quantidade expressiva para poder comparar espécie e espécie. Ou até assembleia e assembleia. Mas aí o que a professora Daniela está te falando é que você compara, né, e faz uma estatística entre esses grupos, né, o arborícola, o terrestre, Não, quem estava no X, no Y. No final das contas, foi o que deu para fazer com o quadrado. Eu entendi, tu querias fazer algo dividindo por espécie, né? Isso aí é um pouco mais complicado, porque se tu tá fazendo um negócio aleatorizado, então não necessariamente tu vai conseguir aquilo que tu quer. Aquela né? ideia coletar inicial. 10 espécies de cada espécie. A ideia inicial é totalmente da ideia final, no mestrado, no doutorado. No final, é verdade. Ó, por exemplo, para mim, que está o capítulo 2 da minha dissertação, que é o que eu estou construindo ainda, eu estou com uma dúvida na estatística, né? Então, eu ainda estou trabalhando nisso para ver se eu resolvo essa parte da estatística. Porque, na verdade, no capítulo 2, eu trabalhei com fisiologia. Então, eu envolvi parâmetros hematológicos e bioquímicos com parasitas. Então, eu estou confrontando esses dados. Então, esse é um segundo momento, né, dessa dissertação, e tem relação, né, eu encontrei relações, mas eu preciso fazer isso que a professora Daniela colocou, né, eu preciso fazer que essas diferenças sejam comprovadas estatisticamente. Porque, no final das contas, quando você coloca isso na mão de um ecólogo, ele já olha para a sua estatística, já olha assim, então, mas a sua regressão aqui está só com 18%, isso é muito pouco. Faz isso, aquilo. Então, vamos trabalhando nisso tudo, entendeu? Então, a ecologia parasitária tem esses nuances aí mesmo. Com certeza. Estatística é o que dá o peso no final das contas do trabalho. Assim, ao meu ver, não é tanto. Eu prefiro mais a parte biológica, comportamental, eu acho. Mas é a minha opinião. Bom, de qualquer maneira, eu gostaria de parabenizar tanto o Tássio como a Silvia. As apresentações foram muito bacanas. E esse trabalho com a NURES, normalmente eles são inovadores porque tem muita pouca... A quantidade de literatura sobre hemosporídeos, apicomplexo em geral, nesses grupos de hospedeiros, ela é bem escassa. Então, de qualquer maneira, muito legal a apresentação de vocês. A gente sofre muito para comprar bibliografia. Principalmente para a nossa região. Sim. Eu vou avançar um pouquinho com as perguntas. A gente tem uma pergunta do Sérgio, do Málaga. Málaga, não? Do Sérgio para o Tássio. Quer fazer, Sérgio, por favor? Ele está com problema de internet, pode ser isso. Tá caindo, né? Tá caindo. Ih, é mais uma vítima da internet hoje. A internet tá terrível. Não sei nem como a minha tá boa. Alô? Oi, pode falar, Sérgio, por favor. Oi, tudo bem? Tudo. Acho que afinal são os fones que estão falhando. Estou com os fones e não está dando problema. Eu queria, primeiro, parabenizar a Silvia, já conheço o trabalho, né? Já trabalhamos faz 2 anos juntos. E o Tássio, um trabalho muito bonito, muito completo. As tuas análises, tudo, você aproveitou muito bem os animais, certo? Que com a Silvia a gente está pretendendo agora. Parabéns pelo teu trabalho. Eu fiquei na dúvida, como eu estava com problema com o som direto da tua fala, eu queria primeiro te fazer uma pergunta sobre o que você falou sobre amblioma dissimile. Certo? Você encontrou em Rhinellas
E eu não percebi se você tinha caracterizado ele como o vector de um dos parasitas. Isso não ficou claro para mim. Não necessariamente como vetor, né? A ideia que se parte é porque quando o Petit e o Lynson, né, descreveram hemolívia em Guinela Marina em Belém, ele colocou o amblioma rotundatum como vetor, né? Ele descreveu o ciclo com o amblioma rotundatum. Então, como nós encontramos amblioma dissimile aqui em Santarém e em Guinela Major, né? E a hemolívia nas Guinelas Major, pode ser que o amblioma dissimile, que é um bicho simpático, né? Ele é um bicho simpático com rotundatum. Eles são parecidos morfologicamente, ocorrem geograficamente muito similar. Então, pode ser que eles sejam um vetor também, né? Já que aqui nós não encontramos rotundatum, nós encontramos dissimile e os bichos parasitados com hemolívia, né? Então, ficou essa suspeita aí, né? Então eu tinha um comentário para fazer para você e para o grupo em geral, né? Eu queria que minha aluna apresentasse o trabalho dela, né? Mas ela está com problema com o computador, então não adianta ela querer apresentar, porque é um trabalho muito simples, né? Uma iniciação científica, e justamente uma parte desse trabalho, que foi, na verdade, eu sempre trabalhei com parasitas humanos. Quando comecei a trabalhar com parasitas de anuros, certo? Nós começamos justamente com Guinela marina, certo? E Amblioma rotundatum e a Hemolívia stellata. Eu achava, no momento que a gente pegou os sapos, cara, temos um parasita novo, etc. Né? Depois, obviamente, na leitura dos trabalhos, vi que esse já era bem antigo. Mas uma coisa que me chamou a atenção, e foi uma pergunta que a gente tentou responder, mas que não conseguiu, foi o seguinte: a gente capturou muitos sapos, né? Foram aproximadamente 70 sapos, né? A gente não sacrificava, a gente sabia se estava positivo, né? E a gente começou a capturar os carrapatos, né? Os carrapatos, justamente na tentativa, certo, de descrever algum vector, etc. E quando a gente viu na literatura que a Hemolívia stellata utilizava o amblioma rotundatum como vetor, certo? Então falei assim, não, então esse é o vetor, e a gente ficou com essa ideia. Só que, por exemplo, eu vou te dar os números. Todos os animais que a gente capturou, 80% estavam infectados. 80% das guinela marina, né, estavam infectados com hemolívia. Só que quando a gente foi fazer a análise dos carrapatos, de todos os animais que a gente capturou, a gente capturou somente 8 Amblioma rotundatum. E 98% dos carrapatos eram Amblioma dissimile. Então a pergunta que eu me fazia naquela época era a seguinte: se tem tanto sapo infectado, por que tem tão pouco vector? Você compreende o problema? Uhum. Então eu falei assim, não. Então, na época, eu falei, não, então o dissimile está transmitindo também. O dissimile pode, porque eles estavam infestados com dissimile. Tinha de adultos a ninfas, e tudo era dissimile. E falei, não, então, e a gente encontrou somente 8, certo? Rotundatum. E falei assim, não, então, não será que dissimile também se comporta como um vector? E simplesmente, a gente está fechado com a ideia de que somente na Hemolívia stellata é o Amblioma rotundatum, certo? Nós tentamos ver os estágios, né? A gente fez a disseção dos carrapatos, tentando procurar os oocitos, etc. E somente encontrou nos 8 rotundatum, a gente não encontrou no dissimile, certo? Então aí ficamos pensando, será que existe outro vector? Será que existe outro vector? A gente começou a procurar mosquitos, que no ambiente estava cheio de mosquitos. Tentamos fazer infecções in vitro em laboratório, certo? Com Culex e as guinelas. Afinal,
parando por aí, né? Mas sempre ficamos com essa dúvida. Por isso que eu achei muito interessante o teu dado sobre que você encontra aquela hemolívia e encontra o dissímile. Eu não me lembro se eu sonhei, eu não me lembro que agora com esse assunto da pandemia está meio desorientado temporalmente, ou se eu li, ou se realmente não existe. Mas se eu li, eu me lembro de ter, fica na minha memória, a descrição de amblioma dissímile como um vector paraténico. É decir, ele se alimenta, claro, ele não desenvolve o parasita, mas ele está com o parasita dentro. Que ele tenha o parasita no seu sistema, no seu tracto digestivo, não quer dizer que ele seja um vector biológico. Mas como ele tem grande abundância, uma quantidade gigantesca de carrapatos, e os sapos vão ingerindo esses mesmo não sendo um vector biológico, eles podem se infectar, certo? Essa é uma teoria. Exatamente isso aí. Esse a gente encontrou, não essa imagem tão bonita assim, mas a gente encontrou alguns ocistos de amblioma de hemolívia estelata nos rotundatum, né? Mas eu queria fazer esse comentário e fiquei muito interessado no que você falou, porque a gente encontrou a mesma coisa, similar, né? Quinélias infestadas com dissímile, mas que não levava a pensar assim, que não conseguia explicar por que tinha tanta quinela marina infectada. Era 70%, 80% dos sapos estavam infectados. Mas não encontramos o vector. Aí ficou com essa dúvida. Então, por isso eu achei muito interessante o teu dado e isso reforçaria mais ou menos o que a gente está encontrando aqui com as quinélias, certo? Exatamente. E só para não me estender muito, você mencionou que você não estava conseguindo, não tinha a estratégia molecular para a identificação dos parasitas. Então, nosso laboratório está oferecendo colaborações para justamente a gente está fazendo com apicomplexas e tripanossomas. A gente conseguiu padronizar essas análises e nossos trabalhos vão começar, ficaram parados pela pandemia, mas vão começar a ser terminados aí, assim que a gente conseguir voltar às atividades. Certo, Tassi? Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, certo? E muito legal, muito legal. Silvita também, é bom te ver. Obrigado, professor. E, eu acho que Galera. um laboratório em aberto aí, a gente pode fazer parcerias, sim. Acho que isso é o que eu estava Super falando. top também. A gente precisa se integrar nessas coisas aí para Justamente. sair coisas mais... Aí você combina com a Silvia tem todos os contatos aqui. A gente Pode fica bem e deixar. conversa. Certo? Vai tomar uma cerveja Beleza. Belém do Pará. Obrigado, Sérgio. Vem todo mundo para cá. Fazer um fórum. Logo a gente vai fazer um fórum um simpósio de... Seria legal, professor. Logo. A Núbia falou uma coisa que eu vi na sua apresentação de novo, Silvia. Ela deixou um comentário aqui, como Laura Camilo. Sim, eu li que também. é o negócio do plasmódio, né? Que não é plasmódio em... Não é? Pois é, eu vi a apresentação do Tássio, aí não é. Acabei de descobrir que não é mesmo. Não sabia. Eu lembro quando você mandou para mim, eu dei uma olhada assim, na banca na época, assim, eu falei, cara, mas não tem plasmódio em anuro, isso aqui é outra coisa. E aí, com o tempo, eu fui conhecendo. Para mim, era um grupo de parasitas um dos mais obscuros, assim, de apicomplexo. E agora, recebendo atenção. É um grupinho muito legal, muito legal. Então, não é plasmódio. Aí, a Maíra mandou um abraço para todo mundo. A Amanda. Cadê a Amanda Picelli? Está aqui ainda? Oi, Amanda, por favor, quer falar? Sobre uma dúvida sobre identificação. Oi. Oi, Amandinha. Como é que vocês estão? Estamos bem. Gente. Obrigado. Pois é. Pessoal, me desculpem, eu acabei chegando com o bonde andando e aí tô querendo dar um tchau na janelinha, fazer perguntas. Mas eu realmente não consegui assistir o começo, né? Tive uns problemas aqui para resolver. E
assim, eu estava muito curiosa pelo trabalho da Silvia, né? E aí eu fiquei, depois ela falou Plasmodium, aí eu tive um pequeno infarto, assim, eu falei Plasmodium, saco, depois, agora com o Lúcio falando, o pessoal explicando um pouco mais, aí eu entendi o contexto, né? E aí eu só queria fazer uma pergunta para os dois, assim, eu acho que talvez até mais para o Tássio, que ele que mencionou que ele fez um dendograma, Tássio, para a identificação dos tripanossomas, é que eu não conheço essa técnica, né? Eu queria só que você me explicasse como é que funciona, como é que você fez, como é que você faz esse cálculo aí da similaridade, como é que é esse procedimento, é porque foi a primeira vez que eu vi, assim, fiquei curiosa como é que funciona essa estatística. Amanda, ele... Pessoal, Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui. Vou te mostrar aqui. Seu áudio está um pouquinho ruim. Será que você consegue chegar mais perto? Não sei. Vê se melhorou agora? Agora tá ótimo. Melhorou. Agora é sim. Ah, legal. Sim. Então, olha só. Eu vou rápido compartilhar a imagem dele. O dendrograma, ele é um teste, né? Tem um teste de similaridade e tem um teste de dissimilaridade, né? Sim. O teste de similaridade é quanto mais parecidos eles são, e o de dissimilaridade o inverso. Então, nós pegamos as medidas morfométricas dos tripanossomas e rodamos um teste de similaridade com todos esses tripanossomas, que são táxons válidos, né? Estavam válidos na época do artigo. E ele chegou e agrupou, né? Ele faz uma... Não trabalha bem com média, né? Vamos supor que... Bom, ele faz um cálculo utilizando a média aí das medidas que você colocou e agrupa eles, né? Então, os agrupamentos te dá as porcentagens de quanto que ele agrupou. E aí, você lendo ele de cima para baixo, ou se ele estiver deitado, você lê da esquerda para a direita, tem uns detalhes para você ler o dendrograma. Então, ele agrupou, né, com mais de 95%, né, o tronco aqui da coisa dele, com mais de 96%, com tripanossoma pallidum. Mas o que nós queríamos representar aí nesse dendrograma é que, apesar das medidas morfométricas serem muito similares, né, tem uma similaridade muito alta, isso não quer dizer que o nosso tripanossoma seja tripanossoma. Sim, você vai matar? Porque na hora que você parte para a morfologia, o nosso tripanossoma é muito diferente do tripanossoma, entendeu? Que ele vai morrer? Então, nós queremos ainda, digamos assim, sustentar é que apenas com biologia molecular, né,